compartilhar, queridos, de dois textos no mesmo livro da Bíblia, no Evangelho de Marcos, primeiro no capítulo 10, nós vamos ler do versículos 17 ao 31, eu vou ler devagar para que os irmãos tenham a versão que tiver, possam assimilar a leitura. O primeiro é Marcos 10, do 17 ao 31. Depois eu anuncio o segundo. Vamos achar agora o primeiro. Vamos ler então. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Só os ricos entraram no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras. Mas Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Primeiro Jesus disse que era difícil entrar no reino. Mas em relação ao rico, ele colocou mais uma dificuldade, não é? É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe: Nós deixamos tudo para te seguir. E respondeu Jesus: Digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos e irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Agora de Marcos 8, um pouquinho para trás, Marcos 8, versos 35 ao 38. Marcos 8, 35 ao 38. Marcos 8, 35 ao 38. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderia dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Sabe, algumas vezes Jesus fez afirmações que levaram e levam ainda as pessoas a assumirem posições equivocadas em relação ao que ele disse. Lembram-se do seu famoso: se alguém te bater numa face, na tua face, ou numa de suas faces, dê a outra? Isso tem sido entendido por alguns como um sinal de fragilidade, de submissão e de covardia. Quando o que Jesus falou nada tem a ver com fragilidade, submissão ou covardia, mas sim com liberdade de caráter. Porque só as pessoas livres e fortes conseguem valorizar as que as ofendem e apostam naqueles que as decepcionam. Quando Jesus então nos diz que se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres, nós precisamos pensar nisto, nessa liberdade de caráter, com cuidado.
Uma outra vez na qual Jesus ensinou algo que algumas pessoas se equivocam, foi quando ele disse o que disse, e que acabamos de ler. Vista isoladamente, esta passagem bíblica parece nos ensinar que a vida eterna, que a salvação da alma, que o fazer parte do reino de Deus, isto é, o se ter uma vida perfeitamente feliz após esta vida, que esta realidade só pode ser alcançada através da obediência às regras religiosas e morais e a uma renúncia aos bens humanos, seguida da prática da caridade. Entendendo desta forma é que determinados segmentos do cristianismo fizeram surgir algumas das chamadas ordens religiosas. Inspirados nesse texto, a história do cristianismo possui vários relatos de príncipes e princesas nobres ou gente de posse que deixaram suas cortes e suas riquezas para se tornarem monges, monjas, freis e freiras. Se alguns foram extremados de forma doentia ou refinados hipócritas, outros foram exemplos magníficos de amor ao próximo por causa do amor a Deus, como o italiano Francisco de Assis, e mais recentemente a albanesa Madre Teresa de Calcutá, entre outros. Inspirado nesse texto é que em 1170, um rico comerciante da cidade francesa de Lyon, Valdus, depois conhecido como Pedro Valdo, vendeu tudo que tinha e após garantir o sustento da família para o resto da vida e financiar a tradução da Bíblia e de alguns outros escritos para a sua língua natal, o provençal, distribuiu o restante com os pobres e saiu pelo mundo para pregar o Evangelho. Passou a viver do que angariava de doações, então trocou os banquetes por comidas simples e às vezes escassas, substituiu seus pijamas de seda e chinelos de veludo por roupas de pano de saco e pés e chinelos de cordas, quando não descalços. Valdo deu origem à Igreja Valdense, às vezes designada como uma igreja protestante antes do protestantismo, ainda existente hoje na Itália, na Argentina e no Uruguai. Quando eu estive em Montevidéu, tive a oportunidade de assistir um culto na Igreja Valdense. Ele entendeu de forma correta o encontro desse moço rico com Jesus Cristo, compreendendo que abrir mão dos bens para viver pregando o Evangelho é a prática de alguns que são chamados para isto, mas que passam a ser apoiados pelos demais em nome deste mesmo Evangelho, em nome desse Cristo. Seus seguidores, antes de serem chamados de valdenses, foram chamados de os pobres de Lyon. Apesar de Jesus ser abordado com aquele homem que desejava saber como herdar a vida eterna, acerca da guarda das determinações presentes nos 10 mandamentos, e ter desafiado mesmo a vender todos os seus bens, distribuindo o produto da venda com os pobres para segui-lo, a salvação na realidade não está na guarda dos mandamentos. O Senhor Jesus diz, na verdade eu lhes digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. João 6,47, Jesus não fala de guardar leis e nem de fazer aquilo que é bom, ele fala de crer nele. Jesus diz que quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. João 3,36, nós temos de permanecer em Cristo, é o tema do nosso culto. Permanecer em Cristo para que a ira de Deus não permaneça em nós. Isso tem a ver com crer em Jesus Cristo. Sabe, quando não cremos em Jesus, nós desobedecemos a Deus, e a Bíblia avisa, ela avisa que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Colossenses 3,6, e Jesus diz, a vontade do meu Pai é esta, que aqueles que me ouvirem e me verem, creiam em mim. Explicando isso, o apóstolo Paulo escreveu, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2:8, 9. Os mandamentos de Deus fazem parte dos que recebem Jesus Cristo, assim como a misericórdia, a compaixão, fazem parte da vida dos que recebem Jesus, mas
Nós não somos salvos pelos mandamentos. E nem somos salvos por sermos misericordiosos e compassivos. Afinal, Jesus, ao falar dos 10 mandamentos da lei de Deus, mostrou que nós os quebramos já dentro de nós mesmos. E ele avisou que quem quebra um mandamento, quebra todos. E ele disse que nós quebramos os mandamentos dentro de nós. Por isso ele explicou, aquele que desejar uma mulher que não seja sua esposa, já adulterou. E aquele que odeia o seu próximo, já matou. Já quebrou o mandamento, não matarás. Então, ao perguntar sobre os mandamentos, observemos que o Senhor Jesus perguntou ao moço acerca dos mandamentos que se referiam ao relacionamento com o próximo. Na verdade, Jesus sabia como era o coração daquele moço. Jesus sabia que ele era sincero no que perguntava, mas que não guardava de fato os mandamentos, mesmo ele dizendo para Jesus que observava os mandamentos desde a sua adolescência. Mas Jesus sabia que não. Porque Jesus quer e queria chegar aquele moço ao coração, à mente daquele moço, que na verdade ele estava desobedecendo os mandamentos. A lei se divide em 2, amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, como a ti mesmo, e ao próximo. E ao próximo como a ti mesmo. Foi aí que ele caiu. E por isso que Jesus fez os mandamentos relacionados com o próximo. Faça isso, faça aquilo. E ele disse, não, eu obedeço isso desde a minha juventude, da minha adolescência. Não. Você não consegue amar o próximo como a si mesmo. Fosse condição para se ter a vida eterna, a salvação da alma, o desfazer-se das riquezas para distribuí-la com os pobres, o Senhor Jesus teria se contradito. Porque os evangelhos falam de mulheres de posses que se tornaram seguidoras dele e que ajudavam o seu ministério com os seus bens, Lucas 8,3, e dessas mulheres o Senhor Jesus não exigiu que elas se desfizessem das suas posses para segui-lo. Ele também aceitou a amizade de José de Arimateia, um homem que deu o seu túmulo para que Jesus fosse sepultado após a crucificação, e José de Arimateia era um homem rico, considerado rico pelos judeus, era um homem de posses, mas amigo de Jesus. Pela tradição séria da história da igreja, depois ele se tornou um pregador do evangelho. Jesus não exigiu que ele vendesse o que tinha para segui-lo. Quando foi procurado por Nicodemos, um outro homem, esse além de rico, também importante, e que também queria saber sobre como herdar a vida eterna, em momento algum, da conversa de Jesus com Nicodemos, esse homem chamava-se, Nicodemos, em momento algum dessa conversa, Jesus exigiu que ele vendesse os seus bens e distribuísse o produto da venda com os pobres. Mas Jesus disse àquele homem que ele tinha de nascer de novo, da água e do Espírito, que quem não passar por isso não pode ver o reino de Deus. Sabe, amados e amadas, manos e manas, é óbvio então que Jesus se aproveitou da oportunidade para mostrar o quanto o apego aos bens materiais pode ser um desastre espiritual. Porque com facilidade as riquezas se tornam em Deus para as pessoas que as possuem. Mas a história da fé cristã, felizmente, tem mostrado que sempre houve pessoas de posses que, por causa de Jesus Cristo, colocaram suas riquezas no seu devido lugar e que por isso foram e são bênçãos para a causa de Deus. Essas pessoas nunca foram muitas, mas sempre existiram. Não são muitas, mas existem. Entre as 10 pessoas mais ricas do mundo, em 2022, segundo a revista Forbes, entre as 10 mais ricas do mundo, 5 se dizem sem religião, metade. 2 são agnósticas, uma é católica romana nominal, uma é jainista, uma religião da Índia, e a outra é hinduísta. Nenhuma desses 10 assumem a soberania de Jesus Cristo sobre suas vidas. Que é estranho essa teoria da prosperidade, porque
As pessoas mais ricas do mundo teriam que ser cristãs, não são. Tem cristãos ricos, como eu disse, mas não no meio dessa lista. Mesmo não estando entre as mais ricas do mundo, existem pessoas abastadas que servem a Deus e são bênçãos para o Evangelho, como existem pessoas muito pobres, que são bênçãos para o Evangelho, para a causa de Deus, e existem pessoas que se fazem pobres por causa do reino de Deus. Vivian Grieg, a história desse homem é fabulosa. Ele é chamado de o São Francisco dos protestantes. Filho de uma das famílias mais ricas da Nova Zelândia, convocado para a seleção nacional de vôlei da Nova Zelândia, de repente, num culto em sua igreja, ele se deixou tomar pelo Espírito e tomou uma atitude muito difícil de se compreender, o de ser missionários entre os pobres. Foi morar, irmão, numa das piores favelas de Manilha, nas Filipinas, uma das mais violentas e difíceis de se viver. E esse homem fez em 4, 5 anos que ele viveu nessa favela, também é inacreditável. Vidas que ele levou a Jesus Cristo, pessoas que foram transformadas, ameaçado de morte centenas de vezes, não arredou o pé porque entendia que esta era a sua missão, e os seus pais às vezes choravam pedindo a sua volta, não entendendo o que ele fazia. E tem mais, os pais queriam ajudá-lo e ele dizia: não, quem vai me manter são as igrejas, não quero o dinheiro da família, porque senão não vai ter sentido o que eu estou fazendo. Eu tive a oportunidade, o privilégio de ouvir esse homem, mas ele disse isso não é para todo mundo. Deus me chamou para isso, agora Deus chamou vocês para me manterem. E todos quantos outros saem para pregar o Evangelho para outros. Disso eu posso dizer a vocês que eu tenho certeza. Deus me chamou, eu tenho certeza, para fazer o que eu estou fazendo. Deus não chamou a todos para fazer isso, mas para me manter e manter outros que fazem isso, Deus chamou sim. Todos vocês. O que está, irmãos, nos ensinos do Senhor Jesus é que a salvação das nossas almas, então, não depende de atos externos, não, mas sim de mudanças internas no interior, no âmago, e essas mudanças só conseguem acontecer com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Por isso a salvação é graça de Deus, é de Deus. Sem essas mudanças por causa de Jesus Cristo e conseguidas pela ação do Espírito Santo de Deus, é impossível alguém ser salvo ou salva. Jesus disse isso para Nicodemos. Você não sabe de onde vem o vento, nem para onde o vento vai, assim são os que nascem de Deus. Você não sabe explicar. Deus olha o meu coração, Deus olha o seu coração. E aí é que o Espírito Santo, então, pode trabalhar. Tal pessoa sempre vai ter algo na sua vida, que é o lugar de Jesus Cristo em sua vida, e que ele não vai abrir mão. Este lugar é teu, Senhor. Sabem, essas mudanças internas no interior, no âmago, e que só acontecem com a ajuda do Espírito Santo de Deus, tem a ver com morrermos para nós mesmos. Esta é uma frase fácil de falar, mas difícil, né? Difícil se tornar realidade na nossa vida. Pisem no nosso pé e a gente vai mostrar que ainda não morremos para nós mesmos. Não precisa ser muita coisa, não estou falando nem de coisa muito violenta, é só pisar no seu pé. E aí parece que você não tem muito a ver com a graça do perdão, com a paciência uma vez dada aos santos, aquela coisa toda, né? Pois quem quiser salvar a sua vida, Jesus disse, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou que o homem poderia dar em troca da sua alma? Lemos aí no texto. Essas afirmações e perguntas foram feitas por Jesus nesse segundo texto que lemos. Talvez por causa destas palavras é que há muita gente que acredita que se submeter a Jesus Cristo, que declará-lo Senhor e Salvador absoluto de suas vidas, significa perder muita coisa com isso, perder a vida, tornar a vida sem graça.
As pessoas se esquecem ou não sabem que o Senhor Jesus veio ao mundo, na verdade, para que tenhamos vida e a tenhamos de forma completa. É o que Jesus diz em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, de forma completa. Na verdade, o propósito de Jesus é nos enriquecer e não nos empobrecer. Daí a sua palavra aos discípulos, lidas nos versículos 29 e 30 do nosso texto, de que ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães e filhos e campos, e com eles perseguição. Na era futura, a vida eterna. Marcos 10, 29 e 30, não é? É óbvio que o Senhor Jesus não está falando aqui de acumular riquezas materiais, porque é Ele mesmo quem diz, não ajuntem tesouros na terra. Então Ele não está falando aqui de acumular riquezas. Não ajuntem tesouros na terra. Quando Ele fala de se receber 100 vezes o que se perdeu, por causa dele, Ele fala com perseguições. Dizendo então que por causa dele, quando nós temos de perder, nós ganhamos 100 vezes mais no que nós passamos a experimentar em termos de família de Cristo, em termos de comunhão. Mesmo que a escolha por ele pressuponha sofrimentos. O verdadeiro cristianismo sempre fez e faz isto. Aos que se tornavam ou se tornam cristãos, mas que por causa disto perderam ou perdem a família, o amor dos pais, do esposo, da esposa, dos filhos, na comunidade cristã verdadeira, tais pessoas passam a ter novos parentes. Na comunidade de Cristo sempre houve e sempre há pessoas que passaram e passam a amar esses convertidos como se fossem seus pais, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs. Isso é cristianismo. Quando há perda de bens, o que se passa a ter por causa de Cristo é algo muito maior, porque mesmo que materialmente, por causa da sua adesão a Jesus Cristo, por causa dessa adesão, uma pessoa fique com bem menos do que tinha, ela perceberá que agora tem muito mais. Afinal, quando por causa de Jesus se perde uma mansão, há de se ter um lugar no novo céu e na nova terra, e quantas vezes mais vale esse lugar no novo céu e na nova terra do que a mais pomposa mansão que você possa ter aqui. Ela vai acabar, querido, você vai passar, ela vai ficar, ou talvez não. Há muitas coisas que acontecem nesse mundo que de repente o que você tinha não tem mais. Essa tem sido, aliás, a experiência amarga de irmãos nossos em Cristo em muitos países, quando lhes são confiscados as coisas que eles têm, por terem aderido à fé cristã. E são tomadas em nome da própria lei que eles criam lá. E tudo que tinham, tudo que trabalharam, que se juntaram para ter, de repente se esvanece. Mas eles têm que ter firmeza naquilo que escolheram e entender que de uma forma ou de outra, nessas coisas que só Deus explica, eles vão se sentir recompensados pelo que perderam. A obra de Jesus em nós, irmãos, por meio do Espírito Santo, é nos dar a liberdade perfeita. Às vezes se torna inevitável que nós tenhamos perdas a suportar quando nós submetemos a Cristo. Não há como abrir mão de pecados, não há como renunciar o nosso egocentrismo sem termos de perder coisas materiais. Às vezes temos de perder alguns dos nossos amigos, perdemos alguns dos nossos parentes, mas que se fique claro que as compensações que temos vão compensar de muito longe a toda e qualquer perda. Quando o Senhor Jesus disse àquele moço que ele tinha de vender tudo o que tinha, distribuir com os pobres e depois segui-lo, o que Jesus está querendo dizer é que quando nós nos dispomos a nos perder a nós mesmos, nos entregando a Ele, Jesus Cristo, só então é que nós nos encontraremos a nós mesmos.
Foi para reforçar essa verdade que Jesus fez e faz esta indagação de que adianta o ser humano ganhar o mundo todo, mas perder a sua alma. Não seguir Jesus Cristo é o pior negócio que se pode fazer nesta vida, pois sem Jesus Cristo, nós nos perdemos de nós mesmos. Perderemos o nosso destino eterno, quaisquer que sejam os lucros materiais que tenhamos nessa vida. Sem a vida eterna, sem a salvação, a nossa vida é uma tragédia, passa a ser uma miséria colossal. Não fique triste, irmão e irmã em Cristo, porque você não é rico, ou porque você não consegue muitos bens materiais. Você tem o maior bem que alguém pode ter certeza. Agora não abra mão disso, por motivo nenhum deste mundo. Sim, a salvação das nossas almas tem a ver com mudanças internas no interior, no âmago, e se para que elas aconteçam, se para isso nós temos de morrer para nós mesmos, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, nós também temos que assumir que por causa de Jesus, é verdade, nós temos de nos servir mutuamente, servir aos outros. Não há como seguir ao Senhor Jesus sem que tenhamos a convicção de que seguir Jesus Cristo e ganhar a vida eterna nos tornam pessoas preocupadas com as outras pessoas. Foi isso que Jesus quis ensinar aquele moço que veio lhe perguntar sobre o que fazer para ganhar a vida eterna. O Dr. John Stott pregava: viver só para nós mesmos é insanidade, é suicídio. Viver para Deus e para o próximo é a maior de todas a sabedoria. Quando o Senhor Jesus lhe fez ao moço aquela proposta, ou essa proposta: vai, vende tudo que você tem e distribui o produto da venda com os pobres e depois me siga. Jesus estava dizendo a ele e a nós que não há como quem segue e vive para si mesmo. Ninguém segue a Jesus e passa a viver só para si, não mesmo. Se alguém diz sigo a Jesus e não se importa com os que sofrem, com os que precisam da mão estendida, dá uma olhada, dá uma revisada, porque você não está seguindo, não. O Senhor Jesus é quem diz: quem perde a sua vida por minha causa e pelo Evangelho a salvará. Por amor a mim, ao Evangelho, ele diz, por amor ao Evangelho. Significa por amor à causa, porque Evangelho é isso, é proclamação de Jesus para os outros. Quando nos damos a Jesus Cristo, nós sempre queremos espalhar as suas boas novas a outros, por isso nós fazemos missões, evangelização, discipulado, ação social. Manos e manas, nós vivemos num mundo tenebroso, e as pessoas precisam muito conhecer o segredo da paz verdadeira, Jesus Cristo. Nós vivemos num mundo tenebroso, cada vez mais complicado. Um colégio católico, em Minas Gerais, Colégio do Espírito Santo. A direção do colégio fez um trabalho e deu para cada aluno. O trabalho era sobre o arco-íris. E o trabalho dizia assim: olha, o arco-íris não é propriedade de ninguém. O arco-íris não é para grupo nenhum. O arco-íris é uma obra de Deus. É um trabalho de Deus, que Deus fez para mostrar o seu amor, o seu cuidado para com a humanidade, que as suas promessas se cumprem. O grupo que se achou ofendido com isso, multou o colégio, está procurando na lei um jeito do colégio pagar, indenizar essas pessoas em R$100 mil. Irmãos, não se tem direito mais de explicar que o arco-íris não foi criado por determinado grupo. O arco-íris já está na natureza há muito tempo antes. E nós somos os que propagam o ódio. Nós. Cada um tem o direito de escolher o que quer ser, mas e o direito dos outros? Como é que se chega a esse ponto? Como é que outros não têm o direito de expressar as suas convicções? Mas isso faz parte, irmãos, deste mundo que precisa é de Jesus Cristo. Jesus Cristo resolveria essas situações.
É verdade que seguir a Cristo não implica em não sermos vítimas dessa violência bandida que nos assalta, das epidemias, da corrupção canalha, mas seguir a Cristo significa saber que nós não estamos sozinhos neste mundo e que não se responde o ódio com ódio. Não, isso não. Responder o ódio com ódio, jamais. Seguir a Cristo significa seguir alguém que é muito maior do que eu, que o nosso medo. E as pessoas precisam compartilhar disso. Tem muita gente desatinada, perdida, porque não conhece isso. Quando fazemos de Jesus Cristo o Senhor das nossas vidas, nós aí entendemos que manter os nossos lares, sermos honestos, não nos envolvermos com o vício, com as falcatruas, com a imoralidade, lutarmos contra as injustiças, contra a miséria, é uma forma importante de contribuirmos para este mundo, de sermos úteis às pessoas e de mostrarmos a coerência do Evangelho, que é o que este mundo, irmãos, carente de referências, de esperança, precisa ouvir. Finalmente, a salvação das nossas almas tem a ver com mudanças internas, no interior, no âmago, e se para que elas aconteçam, nós temos de morrer para nós mesmos, nós temos de assumir que por causa de Jesus Cristo nós temos de servir aos outros. Com a ajuda do Espírito Santo de Deus, temos de nos deixar convencer que acima de tudo, nós temos de nos apaixonar por Jesus Cristo. Nós que somos cristãos, quantas vezes já paramos para pensar no valor que Jesus tem para nós? Você já parou? Já sentou uma vez na beira da sua cama? Ou antes de pegar o sono e pensou em Jesus e tentou trabalhar na sua mente o quanto ele precisa, o quanto ele deve e o quanto ele quer que você tenha a mais tremenda consideração por um nome que se pode ter. Nós o seguimos por quê? Pelo que ele pode nos dar? Ou pelo que ele nos deu? Amados, nós ensinamos e confessamos que ele se deu a si mesmo e que isto custou a ele muito mais do que nós podemos explicar com as nossas palavras. Ele deixou a glória do Pai, onde era adorado por anjos incontáveis, e para isso ele se humilhou a si próprio, para tomar sobre si a natureza humana, nascendo em uma gruta, num estábulo, colocado numa manjedoura, e por causa dos nossos pecados, dos meus pecados, dos seus pecados, morreu numa cruz, a maneira pior de morrer, a maneira reservada para se matar os piores bandidos da terra. Pois ele se submeteu a isso, carregando naquela cruz os nossos pecados. Eu falei há poucos domingos, alguém me mandou isso e eu achei interessantíssimo, explicando, essa questão do hisopo. Os banheiros romanos no tempo de Jesus eram feitos de madeira, os vasos sanitários, semelhantes aos nossos. E nesses banheiros havia uma vara com hisopo. O hisopo era alguma coisa feita com vinagre, misturado para que você, depois de fazer a sua necessidade física, se limpasse. E aí você deixava o hisopo num determinado lugar para que o outro chegasse e depois usasse. O que deram a Jesus quando ele disse: tenho sede? Vinagre e hisopo. Era aquele material, queridos. Era aquele material. Mas não é só essa humilhação, não. Nós, sempre digo isso aqui, nós romantizamos, a morte de Jesus. Ele está sempre pregado, sim, todo machucado, mas sempre cobertozinho, com aquele lençolzinho. Não existe isso não, queridos. Todo crucificado era crucificado nu. Até porque ele não tinha mais controle sobre as suas necessidades físicas. Nem sobre urina, nem sobre fezes. Por isso é que o texto bíblico diz: não havia nele formosura alguma, não havia nada que o tornasse desejável para ninguém. Sabe por quê? Por causa dos meus pecados, por causa dos seus pecados. Você já pensou nisso? Já pensou em Jesus desta forma? Por causa
dos nossos pecados. Sempre que vejo, irmãos, uma cruz, eu me lembro da grandeza de Jesus, ela me lembra a grandeza do seu amor, porque foi por amor a mim que ele sofreu a vergonha da cruz, a dor da cruz. É verdade, às vezes eu não entendo porque teve de haver uma cruz, mas quando eu percebo que ele, Jesus, aceitou a cruz como o caminho que tinha de seguir, como a vontade de Deus o Pai, para que eu me tornasse filho de Deus, herdeiro da glória de Deus, isto me coloca sem saídas. No momento em que eu esteja querendo viver uma vida de indulgência em relação às minhas inclinações pecaminosas, por causa do que Jesus fez, eu fico sem saídas. No momento em que eu não esteja disposto a dizer não para os meus direitos, quando esses direitos me fazem pecar contra Deus, me fazem ignorar o que aconteceu na cruz por minha causa, por causa dos meus pecados, mas se eu penso na cruz, eu fico sem saídas. Querido amigo e amiga conosco hoje, não se ofenda com o que eu vou lhe dizer. Se você não se impressiona com o que houve na cruz, onde Jesus precisou morrer por causa dos seus pecados, dos meus pecados, dos seus pecados, se você não consegue aceitar que ele teve de morrer por sua causa e aí se maravilhar com a realidade da ressurreição, por favor, não se considere um cristão. Você não é. Não se considere uma cristã, você não é. E nem tente se fazer um cristão ou uma cristã, por mais religioso, por mais religiosa que você seja, por mais caridade que você pratique. Ser um cristão, ser uma cristã é entender que a cruz foi o altar, foi o patíbulo no qual Jesus morreu por nossa culpa, e que se Jesus não tivesse morrido nela, nós não teríamos perdão para os nossos pecados, não teríamos a salvação, a sua ressurreição não aconteceria. Há uma religião que ensina que a cruz foi o sacrifício que nos induz à subida espiritual. Respeitosamente dizemos um altissonante não, não é isso. A crucificação foi o preço dos nossos pecados. A morte de Jesus nela na cruz derruba todas as outras maneiras que todas as religiões ousam dizer ao ensinar que as pessoas podem ser salvas sem Jesus Cristo. Não há salvação fora de Jesus. Mas para os que desejam uma vida de descobertas de si mesmos, recuperar a capacidade de perceber a verdadeira beleza, se eu e você almejamos uma vida de aventuras que eu e você teremos sempre que quisermos servir a Deus e o próximo, se eu e você ansiamos perceber a harmonia e a grandeza da criação e celebrar a beleza da presença de Deus na nossa vida e na nossa história, se quisermos encontrar a razão de viver, que não dependa desse consumismo no qual vivemos, se pretendemos experimentar o poder da oração e experimentarmos intimidade com Deus, se eu e você tivermos a intenção de deitarmos nossa cabeça no travesseiro, na certeza de que se não mais abrirmos os nossos olhos para este mundo, nós abriremos os olhos da nossa alma diante de Jesus para estar com Ele para sempre. Se essa é a nossa intenção, recebamos Jesus em nossas vidas, recebamos Jesus em nossa história, recebamos Jesus em nossa devoção, declaremos Jesus Cristo como Senhor e Salvador absoluto. Creiamos que é por causa dEle, pelo que Ele fez, pelo que Ele é, que nós estamos salvos. E aí mesmo quando as falhas acontecerem, vão acontecer, como Pedro, nós vamos dizer para ele: Senhor, Tu sabes que eu te amo. Nada há neste mundo que compense, irmãos, nada há neste mundo que compense sairmos hoje daqui sem Jesus. Não há nada. Nada compensa sair daqui sem Ele. Membros desta igreja,
Como nós precisamos, meus amados, morrer para nós mesmos, morrer para o que nos quer sempre afastar do amor do Pai, da graça do Filho e da ação do Espírito Santo, como precisamos permanecer em Cristo Jesus. Membros desta igreja, por causa de Jesus, tenhamos misericórdia do nosso próximo, amemos os que estão conosco, ao nosso lado, em casa, os que conhecemos e não conhecemos. Tenhamos compaixão dos que estão sem Jesus Cristo, e aí entenderemos porque precisamos fazer missões locais, nacionais, mundiais. Membros dessa igreja, como precisamos fazer as pessoas perceberem o nosso amor pelo Senhor Jesus Cristo, e que isto vale a pena sobre tudo e sobre todos. Quando se ama Jesus Cristo, salva-se o casamento. Quando se ama a Jesus Cristo, findam-se as maledicências, os comentários destruidores. Quando se ama Jesus Cristo, se é fiel à causa e às necessidades da igreja, sejam elas espirituais ou materiais. Quando se ama a Jesus Cristo. Bem, quando se ama a Jesus Cristo, nós vamos nos enchendo de vida, mesmo quando o nosso corpo começa a ser destruído pela doença e as forças vão desaparecendo por causa da idade. Quando se ama Jesus Cristo, permanecemos nele para sempre com a ajuda dele. Venha a Jesus se você ainda não veio. Se você já veio um dia a Jesus, descanse mais nele. Conta com ele nessa sua vida. Vamos inclinar, queridos, as nossas cabeças por alguns instantes. Vamos orar e eu quero dar uma oportunidade, porventura, se há alguém aqui conosco, nesta noite, que ainda não teve um encontro pessoal com Jesus, que já não recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador. Venha a Jesus para ter a sua vida mexida, remexida, para você viver para Ele e não viver apenas para você, com certeza não. Se você está ao alcance da internet e quer fazer essa decisão, use o nosso chat para isso, deixe aí uma maneira de nós nos comunicarmos. Apenas alguns instantes. Nesses instantes você pode decidir toda a sua eternidade. Toda a sua eternidade. Se há alguém que não veio a Jesus e gostaria de vir, de dar sua vida, ou saber mais sobre isso, onde estiver, no seu lugar, levante a sua mão, nós gostaríamos de ver e colocar pastores para ajudá-lo. Se houver alguém. Que Deus não permita que ninguém retorne à sua casa hoje, sem a certeza de que você que esteve aqui tem Jesus Cristo, já recebeu Jesus Cristo, não vai abrir mão dele, não quer mesmo, né? Abrir mão dele de maneira nenhuma, que você quer permanecer dele, mesmo que isso nem sempre vai lhe dar momentos muito fáceis, muito bons e muito alegres em termos de alegria do mundo. Que Deus, então, nos abençoe a todos e vamos à parte final do nosso culto.